Boa tarde, meu nome é Carlos Barreto, sou representante de uma empresa chamada Britânico e até gostaria de ratificar muita coisa que tem se falado aqui, que o que nós estamos fazendo aqui o tempo todo é tentar recuperar o nosso dinheiro. Tá? Eu, inclusive, não sou proprietário da empresa, tá? Mas sou o diretor dela no Brasil. Então, a minha responsabilidade aqui é muito maior do que talvez um investidor que tenha comprado uma unidade. Eu tenho satisfação a dar para investidores internacionais. Tá? Então, eu estou me candidatando até para trazer de volta isso. Tá? Eu tenho experiência no ramo e gostaria que vocês entendessem que o ideal aqui seria otimizar e levantar a moral desse hotel. Tá? É só isso que eu queria falar. Bom, Jorge Tardan, eu sou presidente da associação, acho que nem precisa ser dito isso aqui, porque já criei algumas situações aqui que meu nome certamente circulou. Bom, penso que, pegando o gancho do que o Ladal falou, diligente, não tenho dúvida, eu sou. Presente, não tenho dúvida, eu sou. Responsável, não tenho dúvida, eu sou. Trabalhador, não tenho dúvida, eu sou. Honesto, não tenha dúvida, eu sou. Portanto, até agora, a gente viveu uma experiência de desconfiança. E imagino que acima de qualquer regra, acima de qualquer firula jurídica, o que a gente precisa desse investimento aqui, nesse investimento, se chama confiança. E quando a gente encontra uma carta, tipo aquela que foi distribuída na antevéspera da Assembleia passada, que vai assim atacar pessoalmente o Tardan, me parece que isso não é bom para o empreendimento. Porque é patente que aquilo ali é malicioso. Aquilo só tem um propósito, derrubar, tirar a credibilidade que tem. Quando a gente faz uma tentativa de chamar os investidores na internet e cria lá um documento que a gente poderia levar para o judiciário, e alguém aparece lá no nosso documento e coloca o nome do Sarney, do William Bonner, do Mickey Mouse, só tem um propósito. Essa pessoa não é séria, é maliciosa. E a pergunta é, de que lado estaria essa pessoa? O que ela quer? Será que somos nós que queremos o barraco do empreendimento? Ou será que nós precisamos de alguém que vem aqui e colabore com a Nutri, que já demonstrou que trabalha? Será que a gente não precisa? Eu vou me referir ao Dioran, sabe por quê? Existe uma identidade entre eu e o Dioran. Porque o Dioran é da zona norte do Rio de Janeiro. Eu sou do interior. Mas o Dioran trabalha com gado. E eu, como do interior, existe uma expressão que diz o seguinte: é o olho do dono que engorda o boi. Ok, mas você trabalha com gado e sabe que essa expressão circula no interior. É o olho do dono que engorda o boi. O Tardan, quando apresentou lá na outra Assembleia a possibilidade de ser remunerado, porque prevê a nossa convenção, alguém maliciosamente disse que era 20 mil reais. Não era 10 mil reais. Essa pessoa criminosa tentou me atacar, fez cálculo, assim como vai nesse documento aqui e coloca nome de pessoas. Essas pessoas podem reagir. A polícia pode chegar até essa pessoa através do IP e nós vamos fazer essa ocorrência, porque nós não agimos de forma criminosa. Nós somos responsáveis. O Tardan tem um propósito, vir aqui nesse empreendimento e, evidentemente, junto com a Nutri,
olhar, fiscalizar, cuidar, porque esse patrimônio é nosso. Inegavelmente, a Nutri já melhorou tremendamente o empreendimento, mas eu acho que nós temos contribuição para dar. A Nutri não pode ficar aqui sozinha e depois ser acusada de irresponsabilidade. Nós temos que participar disso. E cá para nós, sabe por que tem que ter 5 representantes minoritários? Porque nós não estamos ali no conselho. E se vocês analisarem, o grande grupo que participa desse investimento aqui, desse empreendimento, são de pessoas como é o Adriano, que nem é da associação, mas ele é um investidor, comprou lá uma unidade, e você vê que o Adriano, por exemplo, está representado lá. Tá bom, o Adriano disse que tem aí o propósito de defender o investidor internacional. Que bom, tomara que o dinheiro vai embora do Brasil. A Frei Gaspar, tudo bem, tem um propósito legítimo, né? Mas a Frei Gaspar, por exemplo, deveria estar muito preocupado em colocar um síndico presente aqui. E o meu propósito é vir aqui toda semana. Toda semana, vir aqui e acompanhar essa operação. O que é de controle da Nutri? É acompanhar a operação. A ausência, a psicologia diz o seguinte: se os bons vão se apresentar, bom, eu não vou usar a expressão, mas aquelas pessoas oportunistas de plantão se apresentam. Eu me apresento e não tenho preguiça. Me parece que já demonstrei isso. Me parece que todas as agressões no sentido de me atingir pessoalmente não funcionaram. Pode ter certeza de uma coisa: disposição para vir aqui e fiscalizar a operação eu tenho. E pode ter certeza de uma coisa: eu já aprendi o suficiente, eu já errei. E tem um detalhe: eu conheço esse empreendimento muito. Eu conheço ele muito, em todas as suas interfaces, em todas. E digo para vocês: podem me rechaçar, e provavelmente o farão, mas eu estou preparado para ser síndico. Eu não fui uma invenção, eu me preparei, eu conheço esses contratos, eu falo com todos os principais atores desse empreendimento. Dioran, Ricardo, Frei Gaspar muito pouco, a gente se conhece muito pouco, mas não poderia ter contato. Eu estou mesmo alijado do processo, eu continuo. Eu fui a São Paulo, mesmo com a BSH, que é no nosso processo. Existe algo. Na Britânica, nós já conversamos no passado, não foi, Carlos? Já conversamos. Então, não tem aqui um Tardan xiita querendo incendiar esse empreendimento. Lenha existe, gasolina existe. Mas não tem um Tardan aqui querendo tacar fogo no empreendimento. Eu posso ser veemente, mas eu não sou um sujeito irresponsável. Não me acusem disso. Não me acusem de mentiroso. Eu não sou. Portanto, eu estou preparado para ser síndico, para estar presente nessa operação. Nós temos que ter um representante que tenha credibilidade lá no grupo dos minoritários. Carlos, com todo respeito, mas você representa o interesse do Conselho. E no Conselho, nós, minoritários, não estamos representados. Nós não estamos representados. Tudo bem, o Dioran está lá, mas o patrão perde. Então, não levei o patrão. Bom, é isso. Eu me apresento candidato em nome da história que a associação criou. Eu não sou o candidato Tardan, eu sou o representante da Associação dos Investidores Tucuns. A associação foi criada para levantar esse empreendimento. Não é uma candidatura do Tardan, é da associação. Muito obrigado. Bom, eu sou subsíndico aqui, estou fazendo uma chapa com o Tardan. Eu queria colocar o seguinte, né? Desde o início, tá? Desde o condomínio é um negócio sério, que é o centro nervoso de tudo isso aqui. Tá? Onde contrata os funcionários, onde o custo, né? Você vê que o custo hoje, né? Está exclusivo. Tá? Então a gente precisa ter uma representatividade, uma análise detalhada
de tudo isso aí. Tá? No passado, quando a Luísa saiu, deixou alguns passivos, né, que a gente precisa trabalhar e analisar. E, vamos dizer assim, o Clube está começando a negociar com alguns dos fornecedores. Você não pode dar muito calote na Ambev, na Coca-Cola. É um fornecedor que todo grande empreendimento precisa ter. Né? Mas tem o restante das empresas envolvidas. Tá? Então, o meu trabalho com essa parte de fusão de aquisições, eu acho que tem um passivo que precisa ser muito bem assim, avaliado, tem que ser levantado e entendido, tá? Para que isso não torne ali, assim, uma bomba futura. Porque passivos ocultos, uma hora ele aparece. Tá? Um ponto, tá? O custo hoje de manutenção, com certeza, vai ser apresentado aí pelo grupo, né, pelo trio. Né? A gente sabe que o custo está se elevando de manutenção. O que a gente precisa identificar? A associação entrou no passado com uma ação, né, solicitando ingresso de dinheiro, de investimento do passado na inauguração de capital de giro, CAPEX, para o empreendimento, para o próprio empreendimento. Então, isso precisa ser realmente entendido. O que é custo do hotel de manutenção, o que é razoável, o que é custo que foi algum tipo de vício, alguma questão que o 15 de maio teria que ter realizado. Então, são pontos que precisam, vamos dizer assim, ser discutidos, sentados na mesa. Todo mundo sabe que, como o Randall colocou, a intenção aqui é convergência, é racionalidade, sentar na mesa e falar, olha, agora, não adianta, né, vir o lucro operacional negativo ou zero do grupo Plutri, como a gente vê os números, não vira o resultado, mas em negativo por conta de investimento que deveria ter sido feito, né, no passado. Outro ponto que eu acho que tem que ver é a relação intragrupos. Eu acho que quando você tem fornecedores, já que a gente não está no conselho e não tem asset manager para pressionar, ver o que é benchmark de custo, o que é custo razoável. Se eu estou comprando de empresa intergrupo, né? Se eu estou comprando empresa intergrupo, né, eu posso estar não trabalhando no meu preço que, vamos dizer assim, seja interessante para a gente ter uma rentabilidade aqui para os investidores. Então, eu acho que precisa ser, vamos dizer assim, colocado uma lupa, né, detalhada, tá? Porque não adianta a gente falar, eu quero o bem do empreendimento, mas a gente tem que entender exatamente quais são os pontos nevrálgicos disso tudo. Acho que tem que ser colocado assim, um disclosure aí e falar, olha, o ponto nevrálgico disso tudo, da rentabilidade que precisa, ou um dia, não sei se vai acontecer, né, eu acho que hoje, eu tenho assim, a percepção que está sendo feito um investimento pesado, né, e quem está pagando a conta aqui são os minoritários. Tá? Pode ser muito bacana, mas infelizmente o grupo jurídico aí, eu acho que essa rentabilidade vai ficar cada vez mais longínquo, né, e o investimento aqui no curto prazo. A gente não consegue vender o nosso imóvel, porque não tem liquidez, e a gente não consegue retirar, né, nenhum tipo de retorno. Então, é isso que está na mesa. Então, entender tudo isso. Não temos auditoria das contas, né? Vamos receber, tá bom? Gente, boa tarde. Quem ainda não me conhece, meu nome é Janaína Barreto. Eu represento 4 unidades aqui. Quero só deixar alguns esclarecimentos da razão pela qual eu me candidato a subsíndica e o porquê do meu interesse em estar aqui. Quando começou a surgir a associação, alguns problemas dentro do investimento, que eles foram tornados a públicos, que a gente não tinha ciência, eu entrei, comecei a conhecer as pessoas, transitei todos os setores, conheço bem a associação, conheço os integrantes da associação, não tenho nada a ver por contra ou a favor, e uma coisa que me causa um pouco de
estranheza, é sempre esse argumento de grupos, quem está a favor, quem está contra, quando todos sentam aqui e discutem, o denominador comum é o bem do empreendimento. Então, se é o bem do empreendimento, o que a gente traz hoje à mesa de uma votação são as exerções dos cargos. O que a gente tem? Síndico e subsíndico. Síndico e subsíndico não é para chegar aqui e provar se é bem intencionado, mal intencionado. As regras e a condução do que ele está se propondo a fazer, elas já estão escritas. Então, simplesmente precisam ter pessoas aqui que tenham tempo, capacidade, habilidade e interesse em fazer. Esses dois papéis, eles simplesmente vão representar, não é bem, mal, quantidade de conselho, maioria ou minoria. E sim, contas, documentos, que é o que me causa exatamente pânico dentro desse empreendimento. Todos nós já sentamos em outras oportunidades e temos slides, apresentações, valores, e sempre com os argumentos de possíveis, prováveis e a documentação. Hoje eu já escutei de um grupo, não, estamos financiando e já estamos pagando os impostos atrasados. Tem pagamento? Cadê o recibo? Então, a minha formação acadêmica, eu sou advogada, eu acho que uma coisa que pode facilitar é o fato da prova. Discurso, ele vai com vento, o documento é o que fica. Então, assim, o meu objetivo hoje, nesse cargo de subsíndico, é conseguir contribuir, não com grupo, maioria ou minoria, porque esses dois cargos não representam ninguém, e sim eles verificam pagamentos e realizações de ações. E o nosso programa passado não é representação, e sim condução do negócio. A condução do negócio, se tivesse sido historiada adequadamente, as pessoas que têm interesse tivessem levantado a entrada aqui, quem comprou ou não comprou, com sacrifício ou sem sacrifício. Mensuração de valor do que é R$1 ou R$1 milhão para alguém é muito fácil. Pegando o seu caso que foi apresentado, você é um investidor, teve um sacrifício do seu pagamento. Pega o caso do síndico no qual eu compartilho a chapa, representa uma maioria. Não tem diferença. Não tem. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que eu estou votando? Estou votando para pessoas que queiram fazer, trabalhar, entender o que é documento. Se é maioria ou minoria. Isso é a título de curiosidade. Não tem vinculação a ninguém. Como geralmente é colocado, que fulano representa a maioria. O conselho está posto. As pessoas podem ser votadas, podem ser representadas. Então, assim, quero tomar mais o tempo de vocês, agradecer a atenção. E só para que a gente tire um pouco essa mácula, essa nuvem de maior, menor, vamos representar, porque não é representação, que é trabalho. Aqui é para sentar, pegar documento, entender do que a gente está falando, é chegar numa prefeitura, é entender o passado. Hoje aqui todos têm mensuração do quanto se deve, do que é gestão. Ninguém tem. A gente acredita aqui. Só que o que eu preciso é entendimento, caso a gente venha a ser eleito e ganhe. Até entender assim, a disponibilidade das outras pessoas em participarem. Só isso, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Tá? Eu vou... acho que eu já posso colocar em votação? Sim. Vou botar em votação. Botar em votação. Eu vou passar a palavra para o senhor Dioran. Na verdade, regimentalmente, nós temos combinado aqui de só os candidatos se apresentarem. As pessoas todas vão querer usar a palavra, a gente não sai daqui hoje. Tá? Eu vou colocar em votação. Eu vou colocar já em votação, acho melhor. Tá? Vamos passar a votação, acho que não há necessidade de mais pronunciamento. Quaisquer colocações a gente pode colocar em assuntos gerais. Não, mas não é geral, é da eleição mesmo que eu ia falar. Eu pediria. Essa palavra que nunca falou. É uma questão de ordem. É sobre a eleição. É questão de ordem. É sobre a chapa. Isso é questão de ordem. Tem que falar sempre a Não, eu só quero falar. O senhor tem alguma impugnação, alguma candidatura? Por favor, senhores, eu na qualidade de presidente eu vou passar a votação. Rapidamente. Eu preciso passar a votação. Eu só quero falar uma coisa, Janine. Eu te conheço, eu sei que você não tem tempo para vir aqui. Tá? Eu acredito que o Cássio tem, mas você, pelo que eu conheço, eu não sei se vai ter tempo de cumprir o que você prometeu. Não, por favor, eu peço que se abstenham todos da palavra. Eu vou passar a votação. Tá? Por favor, depositem as suas respectivas cédulas aqui. Tá?
favor, vamos solicitar que entreguem os votos para os assistentes ou aqui na mesa. Quem representa a votação, né? Gostaria de saber se tem mais algum voto para ser manifestado. Gostaria de saber se tem mais algum voto para ser manifestado antes de encerrar a votação. Dada como encerrada a votação, vamos suspender a Assembleia para a contagem dos votos. Falta o Marcelo. Já deixou, já voltou. Deixou comigo. Vamos passar a apuração. Primeira cédula, um voto, chapa número 10. Segunda cédula, um voto, chapa número 10. Terceira cédula, um voto, chapa 20. Um voto, chapa 10. 8 votos, chapa 20. 42 votos, chapa 20. 4 votos, chapa 20. 1 voto, chapa 20. 1 voto, chapa 10. 4 votos, chapa 20. 1 voto, chapa 10. Um voto, chapa 20. 12 votos, chapa 20. 1 voto, chapa 10. 2 votos, chapa 10. 1 voto, chapa 10. 1 voto em branco. Não, perdão. Houve aqui a entrega de uma cédula, aprovação do orçamento anual do PUC. Alguém entregou as 2 cédulas. Tá, vou fazer a devolução aqui de uma cédula em branco do orçamento. « 67 unidades, chapa 10. 15 unidades, chapa 20. 1
3 unidades chapa 20. 31 unidades chapa 20. 26 unidades chapa 20. Resultado proclamado. Nós temos 224 votos computados, sendo que 148 votos para a chapa 20 e 76 votos para a chapa 10. Esse é o resultado dos votos computados. Então, nós proclamamos como eleitos como síndico britânico e subsíndico senhora doutora Janaína Barreto. Continuando negativo. Gostaria de dar os parabéns para os eleitos aqui e o desejo da Brutec de uma administração proveitosa para o empreendimento. E lucrativo. E lucrativo. Passando para o próximo tema da Assembleia, nós vamos agora submeter à aprovação o orçamento anual do pool hoteleiro e do condomínio para o exercício de 2013. Lembrando que o orçamento do pool ele é votado nessa Assembleia e o orçamento do condomínio a Assembleia delibera para o voto em bloco na Assembleia do condomínio, ok? Oi, boa tarde. Gostei aqui do foco do projetor. Eu vou fazer a representação dos valores do orçamento. Então, aqui comigo o Ian, que é o diretor de hospitalidade, gerente geral do empreendimento, e a Gisele Schwanka, que é a nova controller do empreendimento, trabalhava conosco no corporativo e chegou recente, há um mês já, Gisele? Há um mês, mais ou menos, a Gisele veio fazer parte da nossa equipe. Tá? Os números que nós vamos mostrar não são diferentes daqueles que a gente já tinha mostrado em janeiro. Por quê? Porque nós nos comprometemos com uma meta em janeiro em relação ao valor orçamentário e nós então viemos aqui só ratificar este número que já havia sido discutido e apresentado aos senhores e colocá-lo em votação para poder proceder com os trâmites legais. Então eu vou só reapresentar os valores e vou falar novamente um pouquinho da situação do hotel e falar um pouquinho também da nossa comunicação, que eu acho que é importante, né, até agora. Só lembrando que o orçamento que nós apresentamos no momento, acho que aqui não tem o laser, né? Era uma ocupação de 51% anual, considerando as médias de alta e baixa temporada, mas pensando também na captação de grupos e eventos, que foi o que nós comentamos em janeiro, com um heavy par de R$ 252 e a diária média com café de R$ 491. Nos valores, nós tivemos as receitas operacionais em 35 milhões, com um GOP, que é o lucro bruto operacional, de 5 milhões e 200 mil reais, e não tem um lucro final no exercício de 3 milhões e 771. Nesse período, entre janeiro e até agora, nós fizemos uma mudança em relação à folha de pagamento dentro desses números e por isso há uma pequena diferença nas despesas operacionais, mas isso não impactou o resultado final. E por que nós fizemos esse ajuste? Porque dentro das expectativas que nós estamos tendo para esse ano, nós tivemos que fazer algumas mudanças em relação a controle de despesas, em relação à folha de pagamento e até